Declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 37 de 2015 da CDH, de minha autoria e da senadora Regina Souza, para debater sobre a pesquisa divulgada pelo IPEA sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. Esta audiência será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no link bit.ly audiência interativa e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Para mim é uma grande satisfação, eu e a senadora Regina, que aprovamos esse requerimento de audiência pública para convidar aqui duas pessoas que têm todo um trabalho voltado para o combate à violência doméstica e de gênero. E aqui eu gostaria de convidar para compor a mesa a Aparecida Gonçalves, que é secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres. Tenho acompanhado de muito perto o trabalho da SPM, e aqui registra a presença também da nossa amiga Regina, e vemos o compromisso que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, também na pessoa da ministra Eleonora Menecute, que vem desenvolvendo ações, que vem consolidando atividades importantes para o enfrentamento da lei da violência contra a mulher. E gostaria de convidar também para compor aqui a nossa mesa de discussão, Dr. Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, que é o diretor de Estudos e Políticas de Estado das Instituições e da Democracia do DIEST, do IPEA. Convido os dois para comporem aqui a mesa, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos da audiência pública, considerando que logo mais às 10 horas nós teremos a sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Por esta razão, nós vamos ter que ficar aqui um tempo limitado, mas vai ser muito bom a participação de todos aqueles que quiserem está interagindo conosco nessa discussão. Quero cumprimentar aqui jornalistas, assessores, representantes de movimentos de luta pelos direitos das mulheres, de combate à violência doméstica e familiar. E, de imediato, já passo a palavra para o doutor Daniel Ricardo, que é diretor dos Estudos e Políticas de Estado, que é o coordenador dessa pesquisa tão importante que revelou a efetividade da Lei Maria da Penha. Com a palavra, doutor Daniel Ricardo. Muito obrigado, senadora. Para mim é um prazer, uma honra, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, né? Agradeço a presença de todos também. Dizer que voltar aqui a essa casa, exatamente há um ano atrás eu estive aqui e nós falávamos do compromisso do IPEA com essa questão tão importante que é a questão da violência doméstica, né? E para mim é uma satisfação voltar um ano depois aqui e trazer 3 trabalhos que fizemos nesse período que eu vou apresentar aqui em 20 minutos, não sei, que vão ser baseados nesses 3 trabalhos, né? Então é uma felicidade, né? Deixa eu ver se eu me entendo aqui. Sim. Então, basicamente, na minha fala, eu vou me ater a falar 5 pontos, basicamente, né? Em primeiro lugar, eu vou falar dessa Lei Maria da Penha, né? Que foi um marco. Sobre vários pontos de vista, foi um marco. Eu diria até que a história do Brasil, em relação a esse tema da violência doméstica, ela pode ser contada em 2 partes, AL e DL. Antes e depois da lei. Eu acho que essa lei, ela realmente tira a gente da idade das trevas, da idade média, da desigualdade de acesso à justiça em relação à questão de gênero e coloca-nos no outro patamar. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa lei e da Lei Maria da Penha
E, em segundo lugar, vamos falar um pouco da institucionalização dos serviços que eram descritos na lei. Vamos falar um mapeamento no território nacional. Em terceiro lugar, vamos falar da efetividade da Lei Maria da Penha, segundo a análise que nós fizemos no IPEA. E, por fim, vamos falar de algumas questões ainda que faltam, e faltam muita coisa ainda, temos que caminhar nessa estrada aí, e quando segue as conclusões. Então, esses 3 trabalhos que eu mostrei aqui são esses que estão aí, que servem como referência. Então, ali estão os trabalhos que eu mostrei. Basicamente, a gente, segundo o IBGE, a cada ano, cerca de 1.200.000 mulheres sofrem agressões. Segundo algumas estimativas que nós fizemos no IPEA, a cada ano, 500.000 mulheres são estupradas, em que 52.000 desses casos chegam ao conhecimento da polícia. Então, nós estamos falando de um cenário realmente trágico, não há outra palavra, em que as vítimas, elas são as mulheres, sem dúvida, mas, além disso, a vítima, eu considero que seja também toda a sociedade brasileira, porque quando a gente tem a linguagem da violência doméstica, essa linguagem, ela geralmente não fica circunscrita às paredes do lar. Quando nessa família, onde há violência doméstica, há uma criança, essa criança, ela aprende a linguagem da violência, e quando ela vai às ruas e ela tem um conflito, ela vai resolver o conflito como? Na base da violência. Ora, se essa criança, ela tem uma arma de fogo em mãos, ela mata o outro. Se esse outro pertence a uma gangue, a gente começa um processo de vinganças recíprocas. Então, lá na frente, nós estamos falando de várias mortes, vários assassinatos que aconteceram, onde a gente perdeu o fio da meada, o começo dessa história que nasceu lá dentro do lar. Então, o combate a essa questão da violência doméstica, o enfrentamento é fundamental. E a violência doméstica, ela nasce e é legitimada pela cultura patriarcal, pela ideologia patriarcal, que está não só arraigada na cultura, está entranhada nas diversas expressões culturais, por exemplo, na música, se a gente for analisar as várias músicas que nós tanto gostamos, como da Mulata Assanhada, da Genis, e várias outras músicas que a gente poderia pensar aqui, a gente vê lá a cultura do o machismo presente ali, né? Então, essa ideologia patriarcal que ela emprega na cultura, ela naturaliza, de alguma forma, a violência doméstica e legitima, não só no que diz respeito às várias expressões culturais, mas, inclusive, no próprio seio de funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, quando a gente vai olhar o sistema de justiça criminal, a gente vê que até outro dia, até a década de 60, se aceitava matar em legítima defesa da honra. Hoje, isso já passou, mas ainda tem uma flexibilização dessa ideia, que é quando a mulher ela sofre violência doméstica e chega nas delegacias, muitas vezes há aquele ar de deboche em que ela tem alguma parcela da culpa. Né? Então, até a década de 70 também, o meio jurídico discutia se o marido podia ser acusado de estuprar a própria esposa. Aí uns diziam que sim, outros que não. Até 1995, ou seja, mesmo depois da Constituição Cidadã, a mulher não poderia prestar queixa na delegacia. Isso era um artigo lá do Código do Processo Penal que simplesmente foi suprimido apenas em 95. Até 2009, ou seja, nós estamos falando de ontem, o estupro era um crime contra os costumes, não era contra a dignidade e liberdade sexual. Então, nós estamos falando de uma história trágica e uma história que começou a ser mudada, superada essa página apenas ontem com a Lei Maria da Penha. Precisou de uma mulher forte como a Maria da Penha sofrer reiteradas tentativas de homicídio, sobreviver, para sermos condenados na OEA, e isso servir como um catalisador para os movimentos sociais. Então, a Lei Maria da Penha, a meu ver, ela é o marco, porque ela representa, antes de mais nada, um amadurecimento democrático, da comunhão entre os mecanismos de participação e de representação política. Ela não foi uma lei baixada de cima para baixo, ela foi uma lei que nasceu dos movimentos sociais, ela foi uma lei que foi discutida pelos operadores do direito, ela foi uma lei que chegou a essa casa, ao Congresso, foi debatida nos vários órgãos do Estado. Então, ela é uma lei assim revolucionária sob esse ponto de vista.
E é revolucionária também porque ela não se deixou seduzir pelo canto da sereia, que é tão presente nos dias de hoje, quando nós falamos de política penal, que é se pensar em resolver os conflitos na base de aumentar a punição, prender, botar todo mundo na cadeia. Então, a Lei Maria da Penha, ela fala, assim, da punição, que era necessária, mas ela vai muito além. Ela fala de prevenção primária, secundária e terciária. Então, e ela cria, além disso, os mecanismos para gerar essa efetividade. Então, a efetividade da lei, como é que a gente pensa que a lei, quais os canais de funcionamento que fizeram com que a lei tenha efetividade do ponto de vista teórico? Temos esses 3 canais. Do ponto de vista da prevenção primária, ela certamente gerou um efeito de dissuasão ao eventual perpetrador de violência contra a mulher. Né? Por quê? Porque aumentou a pena, aumentou o custo da punição, mas aumentou também o empoderamento da mulher. Então, na medida que o agressor ele seria rapidamente retirado do ambiente familiar, isso cria condições mais propícias para a mulher denunciar. Então, a probabilidade e o custo da punição aumenta e isso possivelmente criaria um efeito de dissuasão. Mas, além disso, tem a prevenção secundária. O que é isso? Uma mulher que que apanhou algumas vezes, ela antes continuava apanhando. E antes da Lei Maria da Penha, quando muito, o agressor era enquadrado na Lei 9.099 de crimes de baixo potencial ofensivo. E se fosse condenado, o que acontecia raras vezes, ele pagava umas cestas básicas e ia embora. A lei, ela cuida da punição, mas, ao mesmo tempo, ela retira o agressor daquele ambiente. Tirando o agressor daquele ambiente familiar, essa mulher ela foi poupada de sofrer inúmeras sevícias, outras violências e, eventualmente, a sua própria morte. Né? Agora, a efetividade da lei ela depende de uma compreensão por um lado, subjetiva e simbólica do que a lei traz no seu bojo. E, por outro lado, ela depende da institucionalização dos serviços que são previstos na lei. Da compreensão subjetiva, a gente diz o seguinte, a Lei Maria da Penha é certamente a lei mais conhecida no Brasil. E as pessoas pararam de dizer o seguinte, olha, agora bater em mulher dá cadeia. Né? Então, existe uma subjetividade acerca do que os eventuais perpetradores poderiam sofrer de punição. Por outro lado, ela tem um mecanismo simbólico muito forte. Ela vem para desnaturalizar a violência contra a mulher. Então, a mulher, agora que era vítima, ela é vítima sempre. Ela nunca pode ser culpada. Ela não deve se sentir culpada de forma alguma porque ela usou roupas de um jeito, ela se comportou de um jeito ou de outro. Não, é a mulher que foi agredida, ela é vítima sempre, e a Lei Maria da Penha ela traz esse simbolismo muito forte. Por outro lado, para que o funcionamento da lei ela seja efetivo, depende da institucionalização dos serviços previstos na lei. Que serviços são esses? Foram vários serviços que a lei ela previa e que passaram a ser criados, como casas de abrigo, como várias juizados especiais, DEANs, então, promotorias especializadas, defensorias especializadas. Então, quanto mais organizada estiver a sociedade local, no sentido de prover esses serviços, mais condições a mulher tem de escapar, de sofrer dessas reiteradas violências, e mais chance também o agressor tem de, eventualmente, ser punido. E se ele percebe que isso é uma realidade naquele local, isso cria um efeito de dissuasão geral. Muito bem. Mas o que é que foi feito em relação à institucionalização dos serviços? Então, nós fizemos um mapeamento lá no IPE com os dados da SPM e da ONU Mulheres e vimos o seguinte, que foi um trabalho, eu imagino, e está aqui a secretária Aparecida, que não vai me deixar mentir, mas foi um trabalho hercúleo, um trabalho brilhante, porque tratar de um país com dimensões continentais como o Brasil e ir nos INCONs e tentar institucionalizar esse serviço não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, depende de uma grande capacidade de articulação, com vários atores na sociedade.
Foi feito, muita coisa foi feita, mas o que nós vamos ver aqui é que ainda falta muita coisa a fazer. Por exemplo, quando a gente olha ali os organismos de política para as mulheres, eles foram instalados em 10% dos municípios brasileiros. Quando nós vamos olhar a distribuição espacial das casas de abrigos, elas estão ali em 1,3% dos municípios. Quando a gente vai olhar as delegacias, as DEANs, elas estão em 6,5% dos municípios. Quando a gente vai olhar a institucionalização no sistema de justiça, pegando aí a Justiça, o MP e a Defensoria, a gente vê que os números estão sempre abaixo de 1% dos municípios. Então, nós estamos falando que falta muita coisa ainda a ser feita e que depende desse trabalho de articulação. Por outro lado, nós percebemos que há uma maior institucionalização desses serviços exatamente nas regiões Sul e Sudeste, que supostamente são as que são mais, têm uma renda per capita maior, têm um nível de desenvolvimento maior. Então, a gente tem várias regiões do Brasil, lá pelo interior, né, nos chamados rincões, onde muito falta ainda a ser feito aí, né? Falando um pouco, então, do nosso trabalho para avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Basicamente, nós nos defrontamos com dois grandes desafios aí. O primeiro é o desafio dos dados, achar uma boa medida de violência de gênero. E, em segundo lugar, a gente conseguir construir o que a gente chama de um modelo contrafactual que isole outros fatores que causam a violência contra a mulher, para a gente saber qual é o efeito da lei que é feita para quê? Para coibir violência doméstica. Então, é fazer esse modelo. Voltando ao primeiro ponto da medida de violência doméstica, tipicamente a gente poderia imaginar que o fenômeno da violência de gênero ela segue em ciclos, né? Então, os especialistas no assunto falam que geralmente há 3 ciclos, um ciclo inicial, onde começam as agressões menos graves, pressão psicológica, coerção moral, quebra de objetos. Eventualmente, esse ciclo ele se acirra para as agressões mais severas, e aí envolve estupramentos, espancamentos, estupros, desculpem, e, eventualmente, aos homicídios. Há homicídios que são premeditados e homicídios que seguem como um incidente de uma violência mais grave, né? A gente gostaria de observar essa pirâmide aí, ou seja, observar e ter nos dados. Só que, infelizmente, não temos dados para isso, né? A gente só consegue olhar aquela pontinha que são os homicídios. Então, se a gente imaginar essa pirâmide como aquele 1.200.000 agressões que as mulheres sofrem a cada ano, que o IBGE estimou, a gente conhece só a pontinha ali da pirâmide, que são as 5.000 mulheres que são assassinadas a cada ano, mais ou menos, né? Então, a gente conhece, se a gente pensar essa pirâmide como um iceberg, a gente consegue visualizar apenas a ponta do iceberg. Então, a nossa estratégia é o seguinte, é ver se a Lei Maria da Penha ela gerou impactos para dissuadir, para evitar, para coibir os homicídios de mulheres por questões de gênero. Então, nós estamos olhando a pontinha dessa pirâmide, mas sabendo que, se a gente obtiver resultados ali, aquilo ali está expressando um resultado que diz respeito a centenas de milhares de agressões que acontecem a cada ano. Então, só para dizer em relação ao segundo ponto, a questão do cenário contrafactual. Muitas pessoas poderiam, nesse gráfico daqui, eu estou pegando a taxa de homicídios de mulheres a cada ano no Brasil. Então, existe um único trabalho que falou de avaliar, de medir o efeito da Lei Maria da Penha, mas, ao nosso ver, esse trabalho que foi feito, ele tem profundas limitações, porque a gente não pode olhar uma série temporal e olhar e dizer assim, está vendo, depois da lei, o homicídio de mulheres que não caiu. Primeiro, por que não pode? Porque dentro desse homicídio de mulheres, tem mulheres que estão sendo mortas ali por questões de gênero, e tem mulheres que estão sendo mortas porque se envolveram em questões de tráfico, de drogas, sofreram latrocínio. Então, a gente tem que separar os alhos dos bugalhos. E, em segundo lugar,
avaliar o efeito de uma lei não é simplesmente olhar a série temporal e ver se caiu ou não caiu, porque vários outros fatores podem estar interferindo. Então, eventualmente, a lei pode ter puxado a taxa de homicídios de mulheres para baixo, mas outros fatores empurraram no sentido contrário. A gente tem que expurgar essas outras causas. E, para isso, é necessário ter um modelo que a gente chama de modelo contrafactual. O que é que o modelo contrafactual diz? A questão, basicamente, e se a Lei Maria da Penha não existisse, para onde teria ido a taxa de homicídios de mulheres no Brasil? Esse gráfico é hipotético, né? Poderia ter, vamos imaginar que sem a lei a gente tivesse conseguido observar esse cenário, a taxa de homicídio de mulheres crescesse como aquela linha vermelha. Então vejam que, se essa fosse a verdade, a lei teve um grande efeito, porque sem a lei, os homicídios de mulheres teriam crescido muito mais. Mas será que isso é factível, Daniel? De onde você tira essa ideia de que os homicídios de mulheres poderiam ter crescido muito mais? Então, vamos olhar aquele gráfico que está ali embaixo, onde a linha verde são os homicídios de homens. A gente observa que, exatamente na segunda metade da década do 2000, a taxa de homicídios de homens também começou a crescer. Então, a nossa interpretação é que existem alguns fenômenos que começaram a atuar mais fortemente a partir da segunda metade da década e que influenciaram pelo aumento dos homicídios, tanto de homens quanto de mulheres. Que fatores foram esses? 2. O primeiro é o consumo de drogas ilícitas. Então, nós fizemos uma proxy, uma medida para avaliar a prevalência de drogas ilícitas no país. E de 2000 a 2011, segundo o nosso indicador, houve um crescimento de 700% na demanda de drogas ilícitas. E foi um crescimento que se deu no sentido da interiorização do país para cidades pequenas. Por outro lado, a partir da segunda metade da década também, a gente começa a ver uma lei também tão importante como a Lei Maria da Penha fazer água, que é a lei do Estatuto do Desarmamento. Então, você vê ali, 2007, é um ano que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal define que a pessoa que andar armada na rua, o Estatuto dizia que ela teria que ser presa e inafiançável. O Supremo disse que não. No Congresso, havia mais de 90 leis para descaracterizar o Estatuto de Desarmamento. Hoje mesmo, nesse momento, está sendo urdido o maior atentado contra a sociedade brasileira, que é o desmantelamento do Estatuto do Desarmamento, que está numa comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Mas nós fizemos o nosso modelo contrafactual utilizando um método que a gente chama de modelo de diferenças e indiferenças. Basicamente, que é em 1 minuto, para eu tentar finalizar aqui, não gastar muito tempo, desculpa, estou passando um pouco. Excelente. Obrigado. Então, basicamente, para explicar o que esse modelo faz, a gente gostaria de ter, basicamente, um grupo, você tem uma política que afeta as pessoas. A gente queria pegar grupos de pessoas iguais e, num desses grupos, a gente fazia a política funcionar e, no outro, não fazer. É o que a gente chama de grupo de tratamento e grupo de controle. E olhar como é que esse grupo de tratamento e de controle evoluíram antes e após a lei. Só que a gente não pode fazer isso porque a lei vale para todo mundo. Então, o que a gente fez? A nossa estratégia foi pegar como grupo de tratamento as mulheres, mortes, homicídios de mulheres dentro das residências, e o grupo de controle, homicídios de homens dentro das residências. Ocorre que homicídios de mulher e homens, elas sofrem de forma diferenciada eventos que têm a ver com questões socioeconômicas e demográficas. Então, a gente teria que ter grupos parecidos para comparar. O que nós fizemos no modelo? Nós expurgamos todas essas possibilidades, ou seja, especificidades territoriais, regionais, que explica a diferença de homicídios entre homens e mulheres, diferenças socioeconômicas e demográficas que poderiam explicar, variação na prevalência de armas de fogo e bebidas alcoólicas, que poderia explicar diferenças. E aí nós ficamos com um efeito líquido, como é que essa taxa de homicídios de mulheres variou em relação a de homens, antes e após a lei, expurgando todas essas outras questões que nós falamos. O resultado foi esse. O resultado é que a Lei Maria da Penha ajudou a frear os homicídios contra as mulheres. Se não fosse a Lei Maria da Penha, os homicídios de mulheres dentro das residências teria crescido 10% a mais ao que foi observado nos dados. Se a gente imagina que isso aconteceu naquela ponta do iceberg, imagino que centenas de milhares de casos de violência doméstica deixaram de ser perpetrados em função da Lei Maria da Penha. Agora, isso
o que diz esse resultado? Isso é um resultado muito salutar, a meu ver, para dizer o seguinte: a lei ela foi uma lei excelente. A política implementada também, sobretudo com a participação preciosa da Secretaria da Política para Mulheres, a política ela foi implementada na direção correta. Só que ainda tem muito a caminhar. Nós estamos apenas no começo dessa estrada. Esse gráfico aí é só para ilustrar um resultado que eu não trouxe equações aqui, que eu não iria encher o saco de todo mundo com equações, mas vocês veem ali que a linha vermelha é o homicídio de mulheres. Ela, depois da lei, ela ficou basicamente constante. E você vê que depois da lei, você vê que os homicídios de homens crescem muito mais. Se não fosse a Lei Maria da Penha, esses homicídios, aquela linha vermelha, acredito, teria crescido muito mais. Então, existe uma longa estrada a trilhar ainda, né? Não só a questão de que os serviços têm que ser expandidos para os rincões, para vários lugares do país, né? Que é um árduo trabalho, porque depende de articulação, depende da decisão também das prefeituras, tanto no executivo e também na questão judiciária. Mas também em relação aos serviços que já existem, é muita coisa a ser aperfeiçoada. Então, há lugares como Mato Grosso do Sul. Outro dia nós conversamos lá com o promotor do Mato Grosso do Sul. Se uma mulher ela entra para dar queixa, o caso dela vai ser apreciado apenas em 2016, ou seja, acabou a Lei Maria da Penha lá. Porque em 2016 aquele sentido de urgência se perdeu. Várias questões têm que ser resolvidas também na qualidade dos serviços, que ainda é muito ruim e que depende de treinamento, de sensibilização, de mais recursos, né? Mas, basicamente, era essa a mensagem que a gente queria dizer, e dizer o seguinte, que algumas questões ainda precisam de respostas. Que questões são essas? Primeiro, em que localidades seria prioritária a instalação desses serviços? Onde é o lugar mais emergencial, onde as mulheres estão sofrendo mais reiteradamente? Qual é a prevalência de violência doméstica que existe no Brasil e nas localidades? A gente não sabe. Como é que está se dando a prestação de serviços nesses locais? Estão adequados? Não estão? O que é que precisa melhorar? E, sobretudo, como induzir a institucionalização desses serviços, dessa política, nesses rincões aí. Então, são questões extremamente difíceis de responder, mas eu fico satisfeito, fico otimista, porque eu vejo e tenho acompanhado que a Secretaria de Política para Mulheres, junto com a Casa Civil, está fazendo um projeto de criar um sistema nacional de indicadores para monitoramento da violência doméstica, em que o IPEA está apoiando também essa iniciativa, e eu acredito que nós estamos no começo da estrada, mas a estrada está indo na direção correta, para a gente superar essa vergonhosa página que temos no Brasil de violência contra a mulher. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel, por sua apresentação e esclarecimento sobre a pesquisa realizada pelo IPEA. Passa agora a palavra para a nossa querida Aparecida Gonçalves, a conhecida Cida da SPM. Bom dia. Eu queria agradecer estar aqui nessa audiência pública. Eu acho que comunicar que também é um prazer, né? Nos 8 anos da Lei Maria da Penha, a gente ter uma pesquisa como essa do IPEA, que, na verdade, vai nos mostrar, com dados e com números, de fato, a efetividade da Lei Maria da Penha. Eu vou ser rápida para a gente, porque o meu papel, na verdade, é comentar a pesquisa, mas eu queria, antes de comentar a pesquisa, eu queria dizer que a efetividade da Lei Maria da Penha, ela advém dos elementos que o Daniel coloca, mas eu acho que de uma estratégia que foi fundamental para toda a sociedade brasileira e para as mulheres, que é exatamente o fato da estratégia de você fazer com que a sociedade brasileira tenha informação sobre a lei. Eu acho que hoje nós temos cerca de 99% da população que tem o mínimo de conhecimento da Lei Maria da Penha, ajuda na sua efetividade, né? Em que medida que ajuda? Ajuda porque as mulheres aumentou o número de denúncias, não é que aumentou o número de violências, mas aumenta o número de denúncias, porque as mulheres chegam nos serviços, pedem ajuda e acreditam no Estado. De um outro lado, nós vamos ter o processo da própria sociedade, tentando, das suas formas, nas suas organizações, de fazer o acompanhamento e o monitoramento e cobrando a implementação da Lei Maria da Penha. E, de um outro lado,
o Estado brasileiro na sua essência. E aqui eu quero falar o Estado brasileiro compreendendo todos os governos, todos os executivos, né, o Executivo Federal, o Estadual e o Municipal, e, de outro lado, o sistema de justiça, tentando né, garantir a efetividade da Lei Maria da Penha. Nessa perspectiva desses 8 anos, o processo construído, nós aumentamos o número de serviços, isso que o Daniel coloca. Agora, dentro da perspectiva da estratégia de avaliação de como é que nós, de fato, podemos chegar, qual é a discussão que a gente tem? A questão da intersetorialidade, a questão da capilaridade e a questão da integralidade do atendimento. Esses são os desafios que estão colocados para a Lei Maria da Penha, porque a violência contra a mulher não é um problema de segurança pública, não é só um problema de saúde, não é um problema só de assistência social. Ele é um problema que envolve todos os processos. E, por um outro lado, como é que você discute os serviços, a capilaridade, onde você chega, o tanto de recurso que você gasta, os elementos que você gasta, para que, de fato, a política tenha efetividade? Nós estamos tentando, de várias maneiras, nós hoje temos unidades móveis para chegar nos rincões, a ministra sempre diz, a ministra Eleonora, para chegar no Brasil profundo, né? Os barcos na região amazônica no norte, as unidades móveis para chegar nas mulheres do campo da floresta, porque nós estamos percebendo que só o serviço também, senadora, não basta. É importante garantir o acesso efetivamente às mulheres a esses serviços e um acesso humanizado e integrado. Acho que é importante dizer que, nesses 8 anos da Lei Maria da Penha, nós temos alguns fatores que são fundamentais. É a questão da mudança de comportamento da sociedade. Não dá para você discutir a efetividade da lei sem ver as pesquisas. O Instituto Patrícia Galvão, com o Data Popular, fez uma pesquisa a qual mostra o comportamento da sociedade brasileira frente à violência contra a mulher. E o que nós vamos encontrar na pesquisa? Nós vamos encontrar na pesquisa que a maioria das pessoas hoje dizem o seguinte, que já se metem quando tem uma briga de marido e mulher. Portanto, se nós formos ver que antes da lei as pessoas diziam que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje nós vemos uma sociedade dizendo não, é possível meter a colher, é possível porque nós temos um Estado que ampara e efetivamente repercute. A maioria, na pesquisa, quase 45% da população diz o seguinte, que as mulheres não deixam o agressor por medo de serem assassinadas. Há algum tempo atrás, antes da Lei Maria da Penha, o discurso que nós tínhamos era que mulher gostava de apanhar. Fica porque gosta de apanhar. Então, nós vamos ter a própria sociedade, o comportamento da sociedade, repensando seus valores e as suas estratégias frente à violência contra a mulher. Isso é suficiente? Não. Nós precisamos avançar a partir do número maior de serviços. Nós não podemos, de fato, não chegar a 10% dos municípios com serviços especializados. Isso é um desafio que está colocado. Nós precisamos ampliar a qualidade do atendimento dos profissionais. E eu acho que nós precisamos, na verdade, Daniel, muito mais do que qualificar, formar e sensibilizar os profissionais, nós temos que exigir que esses profissionais cumpram a lei. A única coisa que tem que fazer é cumprir a legislação. Esse é o desafio que está colocado para os servidores públicos efetivamente. E, por fim, eu acho que nós temos que discutir um outro elemento na questão do enfrentamento à violência contra a mulher, que é exatamente você repensar as estratégias. Eu sempre gosto de dizer que teve um caso que eu ouvi no interior do país, a qual uma menina de 7 anos na escola, o menino levantou a mão para bater nela, ela disse, olha a Lei Maria da Penha. Ele abaixou a mão e saiu. Para mim, isso é o maior exemplo do que significa a Lei Maria da Penha. Significa que as nossas mulheres, a questão da naturalização, de que sua avó passou por isso, sua mãe passou por isso é normal, se é ruim com ele, pior com ele, as novas gerações começam a ter um outro comportamento frente à violência contra a mulher. Tanto as mulheres quanto os homens. Então, nós estamos, de fato, a partir da Lei Maria da Penha, e 8 anos nós não temos como medir, aferir isso, eu acho que nem o IPEA, nem nenhuma pesquisa daria conta disso, mas, efetivamente, são elementos que são fundamentais para que nós possamos montar a estratégia. Então, se de um lado nós precisamos aumentar a institucionalização, nós precisamos ter maior número de serviços, nós precisamos ter
todos os serviços nesse país preparados para atender as mulheres em situação de violência. Né? Nós hoje estamos trabalhando com a Casa da Mulher Brasileira, né? Nós já temos a primeira casa inaugurada. Em 30 dias, a vara deu 450 medidas protetivas de urgência. Nós temos milhares de medidas protetivas de urgência colocadas nesse país. A cada medida protetiva é uma vida salva também. É importante que nós tenhamos isso. Mas, por um outro lado, nós não vamos mudar se nós não mudarmos a sociedade, se nós não mudarmos os padrões de comportamento e as relações que são colocadas entre homens e mulheres. Então, nós não podemos ter, por exemplo, parlamentar dizendo que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso é um absurdo. Isso fere a Lei Maria da Penha e isso fere todos os processos democráticos e civilizatórios do nosso país. E a Lei Maria da Penha, para mim, o grande ganho dela é que ela é um processo na construção de uma nova civilização entre homens e mulheres. Portanto, assim, a Secretaria de Política, nós temos hoje o programa, e o grande eixo, a concepção que nós estamos trabalhando, é trabalhar a questão da integração e da humanização, de um lado, né, fazer com que os serviços, de fato, deem conta do atendimento integral. E a integração não é dos serviços, é do atendimento integral à mulher em situação de violência. Ela tem que chegar em qualquer lugar do Estado e conseguir sair com uma resposta específica desse Estado. Ela tem que sair sabendo que a sua vida está sendo encaminhada. E, de um outro lado, nós precisamos também, estamos trabalhando dentro da perspectiva de que nós precisamos que todo mundo entenda que o enfrentamento à violência contra a mulher não é um problema só do Estado, é um problema da sociedade brasileira. Se cada um não fizer a sua parte, o Estado brasileiro, por mais que faça, não vai dar conta. Então, discutir esses elementos, a sociedade, de fato, acompanhar, fazer um processo. E aí eu acho que tem uma coisa que as pessoas dizem, que é a questão de repressão, mas nós temos, sim, que mudar a discussão da cultura brasileira. Nós não podemos aceitar elementos nas músicas, nos teatros, nas novelas, na nossa cultura, elementos naturalizando a questão de qualquer tipo de violência, seja contra a mulher, seja racial, né, seja contra homossexuais, qualquer tipo de discriminação, nós não podemos aceitar. Portanto, o grande desafio que está colocado, além da institucionalização, o que mostra a pesquisa do IPEA, e o desafio que nós, enquanto secretarias, estamos trabalhando é que ou nós mudamos o comportamento, e aí o comportamento da sociedade frente à violência contra a mulher e as pessoas humanas, nós precisamos humanizar a sociedade brasileira, e, de um outro lado, nós precisamos avançar na institucionalização, na capilarização, nós precisamos ter, em todos os rincões, ter algum tipo de serviço. E é verdade que nós temos um desafio do Estado brasileiro. Nós não podemos negar, eu não posso negar aqui, enquanto representante do Estado, o desafio de que o nosso Estado é um Estado hoje com grandes problemas. Se você for discutir a região Sul e a região Norte, nós vamos ver que o número de serviços por população na região Norte é maior do que a da região Sudeste e Sul. Porém, a realidade geográfica extensiva da população da região do Norte exige uma estratégia diferenciada que não a mesma do Sul e do Sudeste. Portanto, essas são as questões que estão colocadas para nós e que eu acho que a Lei Maria da Penha traz. Quero dizer aqui da importância que teve a Lei Maria da Penha e um processo de estratégia de institucionalização, que esse ano nós tivemos, por exemplo, o primeiro mutirão feito pelo STF em todos os estados brasileiros de julgamentos da Lei Maria da Penha. Eu acho que dizer isso é importante para mim, colocar aqui. A outra questão que a lei traz é que ela muda a estrutura do Estado brasileiro. Ela muda a estrutura, tanto dos executivos quanto do sistema de justiça, porque até então você não tinha juizados especializados de atendimento à mulher, você não tinha promotoria da mulher. Você muda, inclusive, o papel, a Lei Maria da Penha muda, da Defensoria Pública, que tinha como única função a questão da defesa do réu. Agora não, ela tem que defender também a vítima. Então você vai ter uma mudança estrutural do Estado que ela é fantástica se nós formos capazes de avaliar quais são as proporções disso para o futuro, que eu acho que 8 anos é bom,
é grande o avanço que tem, precisa ser avançar mais, mas se nós formos dar conta de todas as alterações que a Lei Maria da Penha fez no Estado brasileiro, na sociedade brasileira e para as mulheres brasileiras, que eu acho que o mais importante é o que representa você ouvir, ou você ouvir um pescador dizendo para o outro, cara, não faz isso, que se tem a Lei Maria da Penha, ou você ouvir uma outra mulher dizer para outra, por que você apanha se tem a Lei Maria da Penha? Então, acho que são grandes questões que estão aí colocadas, que vieram com esses 8 anos da Maria da Penha, nos deixam um grande desafio, porque não acabou. Nós estamos aí com os feminicídios, né? Nós estamos aí com os crimes de ódio, que o Daniel não colocou, mas as mortes das mulheres dentro de casa é com 25, 30 facadas, né? É acabando com a identidade feminina da mulher. Eles não matam, não assassinam apenas as mulheres. Eles tiram os olhos, eles tiram os seios, eles atiram na vagina. Então, não se mata o ser humano, se mata o sexo feminino, se mata o gênero, a identidade feminina. Então, acho que são elementos que estão aí colocados como desafio para os nossos próximos anos. Obrigada. Muito obrigada, Cida. Excelente apresentação. Quero registrar aqui a presença do senador Donizete e também informar aqui o nosso relatório de audiência interativa. Tivemos a participação da Mari Correia Silva. Ela fala que é inegável que a Lei Maria da Penha, como é conhecida popularmente, fez com que nossas mulheres tivessem um pouco mais de segurança, mas também não podemos falar que é satisfatório. Trabalho diretamente com esses casos em minha cidade e as questões vão muito além da punição. Essa é a participação de uma cidadã através do E-Cidadania do Senado Federal. Eu gostaria de consultar o senador Donizete se ele gostaria de participar desta audiência. Com a palavra, senador Donizete. Senadora Ângela, presidente da mesa, Daniel Ricardo, companheira Cida, eu penso que, primeiro é justificar que aqui nessa casa o negócio não é fácil. Eu estava na Comissão de Meio Ambiente que tinha requerimento para aprovar. Hoje, essa audiência de suma importância para o debate que essa casa precisa fazer. Tem a concorrência do ministro das Comunicações e da CCJ, que discute a indicação do ministro, né, do Dr. Facchini para ser ministro do STF. Eu penso que muita coisa foi feita. E na medida que vai se aplicando a lei, aumenta a demanda. A Casa da Mulher Brasileira é um aparelho importante na aplicação dessa política no meio. Tem uma ponta que eu penso que o governo, nosso governo, os governos precisam atuar. Porque se tem medida protetiva, se tem que abrigar a mulher vítima de violência, tem que ter a casa-abrigo. E os municípios brasileiros estão a cada dia mais empobrecidos, com dificuldade de dar resposta a essas questões. Por outro lado, nós temos municípios muito pequenos em que não é possível você ter uma secretaria de mulher, né? Você pode chegar a ter ali uma estrutura que envolvesse direitos humanos, mulheres e a diversidade, mas ali você não consegue ter uma casa-abrigo, porque a cidade é tão pequena que você não vai conseguir dar o segredo que a casa precisa. Então, eu penso que nós precisamos avançar no sentido de aparelhar essa ponta, de garantir o abrigamento, de garantir a logística de transporte de região para região, que é uma coisa que eu fui secretário de governo e secretário de orçamento participativo do município de Palmas e acompanhei muito de perto essa pauta, né, e tenho acompanhado até em função de que a Gleide está sempre militando nessa pauta, mas hoje eu vejo essa dificuldade. Os municípios de médio porte não conseguem ter a casa-abrigo em função, às vezes, da falta de recurso, que não é pouco, é uma logística
grande, é uma estrutura que tem que garantir psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, médico, etc. Então, avançou muito, mas nós precisamos pensar nessa questão de como dar resposta, além da Casa da Mulher Brasileira, que vai fazer os encaminhamentos. E os dados apresentados, de 1.200.000 mulheres assassinadas, 500.000 estrupadas, na vigência da Lei Maria da Penha, nós temos um comparativo do que era antes e do que é agora, quer dizer, diminuiu, e até dizer que diminuiu talvez não seja correto, porque à medida que apareceu a lei, como eu disse antes, apareceu a demanda, as mulheres se encorajaram mais, e esse instrumento de que o vizinho também pode denunciar e tudo, e que depois de denunciado não pode retirar a queixa, isso aqui não parece não, é muito ainda, é muita violência, é muita mulher assassinada, que quer me parecer que se isso está acontecendo hoje na vigência da lei, antes certamente seria muito mais. Então, participo aqui com a minha intervenção com a preocupação que muito ainda teremos que fazer, né? E não transigir na lei, né? Não transigir na lei. Isso passa pela necessidade de, inclusive, preparar bem os profissionais que vão para essa área. Eu tive agora um evento na Universidade Estadual do Tocantins que iniciou um curso para conselheiros de direito e conselheiros tutelares. Essa pauta acho que exige também a preparação dos profissionais de uma forma bem mais intensa, bem mais de qualificação mesmo do que é essa pauta para trabalhar nela. Lá na prefeitura, escolhe-se algumas pessoas, manda para lá, tem equipe técnica, mas e os servidores que trabalham lá? Eles compreendem bem essa pauta? Então, acho que fica para nós a experiência e a visão de que a necessidade é que precisamos avançar muito mais, mas não podemos deixar de registrar duas coisas importantes, que é a aprovação da lei, né, e a criação da secretaria com status de ministério feito pelo presidente Lula, porque só aqueles que pensam nos números econômicos como acumulação poderia ser contrário, por exemplo, à criação de uma secretaria dessa, porque eu acredito o seguinte: se não fosse a criação da Secretaria Especial da Mulher, essa pauta não estaria sendo debatida aqui hoje, não estaria sendo debatida pelo Brasil afora como é. É necessário esse status de ministério para colocar essa agenda mais evidente e com mais contundência. Então, parabéns ao governo e ao Legislativo que aprovou uma lei tão valiosa como essa. Muito obrigada, senador Donizete, por sua participação. Eu gostaria de destacar nessa audiência, né, importante, em que a gente está aqui discutindo, debatendo, uma pesquisa realizada pelo IPEA sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, onde a Secretaria de Política para as Mulheres coloca todo esse arcabouço, toda essa condição que a Lei Maria da Penha proporcionou às mulheres vitimizadas. Mas eu gostaria de destacar aqui um ponto que é relevante e é objetivo. Nós que participamos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou, que investigou a ausência do poder público no combate à violência contra as mulheres, e aqui eu queria destacar o trabalho responsável realizado pela nossa senadora Ana Rita. A comissão visitou quase todos os estados brasileiros, acho que 20 estados brasileiros. Esteve também no meu estado. E nós pudemos constatar, né, na visita a todos esses estados, a omissão do poder público no combate à violência contra a mulher. Isso é uma realidade. Apesar dos esforços do governo brasileiro nos últimos anos, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, como colocou muito bem aqui o senador Donizete, foi um avanço inegável, porque criou políticas públicas para ajudar no enfrentamento dessa violência.
políticas públicas como o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira, recentemente criada pela presidenta Dilma, que está atendendo todas as capitais brasileiras, inclusive a nossa capital. Quer dizer, existe toda uma consciência do Estado brasileiro para atuar firmemente com o propósito de diminuir esses índices tão elevados da violência contra a mulher que o nosso país tem, os nossos estados têm. Mas, apesar desses últimos 10 anos ter esses avanços, inclusive ampliando a rede de proteção, né, que nós tínhamos 332 serviços, hoje nós temos 1.027, quer dizer, houve um aumento considerável de 300%. Mesmo com todos esses avanços, nós precisamos ter a consciência que a efetividade da Lei Maria da Penha vai ser lá, nos estados e nos municípios. E, para isso, é fundamental recursos orçamentários para ajudar esses entes federados a implementar esses instrumentos, casas-abrigos, delegacias especializadas, varas, juizados, núcleos no sistema de justiça, no Ministério Público, nas defensorias públicas. Isso é fundamental. Considero que é um passo importante o governo federal, articulado com os governos dos estados, porque houve uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres, quando visitou os estados e fez com que os estados assinassem um termo de compromisso para enfrentar a violência doméstica e familiar. Essa questão toda é colocada como um avanço para todos nós, sem dúvida nenhuma. Mas há muito a que ser feito. E eu sei que vocês têm consciência disso, o poder público tem consciência disso, o Senado Federal também tem consciência disso, porque, inclusive, aprovamos recentemente inúmeras leis que beneficiam e asseguram direitos das nossas mulheres. O nosso país tem 5.564 municípios. Falta ainda 80% dos nossos municípios para serem atendidos nessa rede de proteção. Nós atendemos 18%, ainda falta 80%. Então, como bem disse aqui o Donizete, nosso senador, é muita coisa a ser feita. E isso só poderá ser efetivado, os benefícios da Lei Maria da Penha, para aquela mulher, para aquela senhora que está lá nos rincões do nosso país, que está morando lá na vicinal de Rorainópolis, de Baliza, do meu estado de Roraima, se nós dermos as condições, o Estado brasileiro, né, a União, o Estado, recursos orçamentários, para que a gente possa dar condições às delegacias especializadas. Na CPMI, Cida, nós vimos claramente que há essa omissão do poder público. E, de fato, há. No meu estado, por exemplo, são 15 municípios. Nós temos uma única delegacia especializada no atendimento à mulher. E essa única delegacia funciona de 8 horas a 1h30 da tarde. Tem 8.000 inquéritos. Não tem internet nem tem telefone. Olha só a importância que o Estado está dando a essa violência que é tão forte. Nós somos lá o 13º estado mais violento do país, segundo o mapa da violência de 2012. Então, muito importante esse debate, sem dúvida nenhuma, mas precisamos ter a clareza que temos que avançar e muito. E aí, Cida, você como representante aqui da SPM, eu gostaria de saber de que forma a Secretaria de Política para as Mulheres está acompanhando, monitorando o plano de enfrentamento à violência contra a mulher que foi assinado com diversos estados brasileiros. Como está sendo feito esse monitoramento por parte da Secretaria para demonstrar para os estados essa preocupação do governo federal, do governo da presidenta Dilma, com essas políticas de combate à violência. A Casa da Mulher Brasileira, né, foi repassado os recursos lá para o Estado e a obra não saiu do papel. Já conseguimos lá, junto à Secretaria de Patrimônio da União, um terreno bom, apropriado para a construção da Casa da Mulher Brasileira, mas, infelizmente, o governo estadual não tomou nenhuma iniciativa no sentido de efetivar
essa Casa da Mulher Brasileira, que é tão importante, porque vai concentrar todo um sistema de atendimento psicológico, educacional, psicossocial para essa mulher vitimizada. Nós percebemos que há todo o interesse do governo atual em implementar estas ações, né? Em construir e implementar todas as ações voltadas para o combate à violência contra a mulher. Mas eu gostaria de saber, para finalizar, quais são as medidas, de que forma vocês estão acompanhando a efetivação, o cumprimento do plano, do Pacto Nacional de Violência contra a Mulher. Então, era esse o questionamento que nós gostaríamos de fazer e queremos agradecer uma parte ao senador Donizete. Na verdade, que eu compreendi, esse dinheiro não vai para as prefeituras nem para o Estado, ele fica, o Banco do Brasil é que administra a obra, né? E lá do nosso Estado parece que ainda não andou, em função de que a SPU e a Prefeitura atrasou um pouquinho, mas eu queria saber se é isso mesmo, viu, Cida? Né, que é o Banco do Brasil que está encarregado da execução da obra, como é que é isso? Pode responder. Bom, começando pela questão da obra, de fato, senador, a Casa da Mulher Brasileira, o governo federal tomou uma decisão de que nós executaríamos a obra, né? Porque um grande número de estados brasileiros ou de capitais brasileiras geralmente não tem condições de receber o recurso para fazer a política. Nesse sentido, ou se a gente repassa o recurso, a demora é muito mais. Portanto, a União é responsável para a questão do terreno. No caso de não achar um terreno da União, nós pedimos cessão de uso para o Estado ou o município que cedem o terreno e nós contratamos o Banco do Brasil para fazer a licitação e acompanhar a execução da obra. Então, nós entregamos a casa pronta, com os equipamentos, com mobiliários, equipamento de tecnologia, nós entregamos a casa pronta e garantimos o recurso para 2 anos de manutenção da Casa da Mulher Brasileira, efetivamente. O que é que tem acontecido em muitos lugares? Nós temos tido dificuldade da regularização dos terrenos, nós temos tido dificuldade efetiva de licitação. No caso de Boa Vista, nós tivemos uma licitação deserta. Agora que nós tivemos uma licitação, uma empresa vencedora, e, nesse momento, nós estamos no prazo da contratação para que a empresa comece efetivamente a obra em Boa Vista. Nós tivemos, no caso de Palmas, o terreno foi doado pela Prefeitura, mas a gente não teve nenhum acordo, o termo de adesão assinado entre Estado e União para a realização do programa e da casa. Então, nós estamos querendo marcar para junho, senador, a ida para ter a adesão do Estado e município ao programa Mulher Viver Sem Violência, que é uma questão importante. Então, na questão da Casa da Mulher Brasileira, essa foi a decisão da União, né? E o que nós estamos fazendo para que nós possamos, de fato, ter a coordenação, o acompanhamento e monitoramento das casas antes de entrar no pacto? Nós vamos ter uma coordenadora que é da União, que vai estar dentro da casa para ajudar na articulação, na discussão, no olhar, no acompanhamento de toda a política, né? E efetivamente acompanhar a implementação da política, porque a Casa da Mulher Brasileira ela é um processo, para nós, estratégico de concepção política, né? Você muda a visão do Estado sobre o atendimento das mulheres em situação de violência. Você coloca o Poder Judiciário, você coloca o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, 2 executivos, o Executivo Municipal, Estadual e o Federal, no mesmo espaço físico, trabalhando com protocolos para atender essa mulher quando chega na casa, com brinquedoteca, alojamento de passagem. Então, acho que isso é um grande desafio. Não é fácil, porque as burocracias, as licitações, algumas coisas não acontecem no prazo que nós precisamos, as obras não acontecem no prazo que nós necessitamos, mas nós estamos aí hoje
com a Casa de Brasília, possivelmente nós estamos entregando no final de maio, nós já estamos com obra no Maranhão, nós estamos com obra em Salvador, em Curitiba, né? Então nós já estamos aí com 9 capitais com as casas em obra. Com relação ao monitoramento do pacto, o pacto, na verdade, quando nós estabelecemos o pacto em 2007, ele foi exatamente uma estratégia de ação para a implementação da Lei Maria da Penha, né? E essa estratégia, ela instituiu uma forma de gestão do enfrentamento à violência contra a mulher nos estados. Então, como é que nós fazemos? Nós pactuamos, nós temos as câmaras técnicas, nós temos a Câmara Técnica do Governo Federal, a Câmara Técnica do Governo Estadual e tem que ter a Câmara Técnica do município. A Câmara Técnica é instituída por todos os serviços, pelos municípios polos, que compõem efetivamente. O Estado tem que apresentar ao Governo Federal um planejamento integral básico, que nós chamamos do que é a violência e como é que está a situação, para que nós possamos estar liberando recursos para dar conta desse planejamento, né? Quais têm sido os grandes desafios? Primeiro grande desafio, as trocas dos governos. Nós temos aí, de 2007 para cá, nós já trocamos alguns governadores e já trocamos prefeito. A cada governo é uma nova pactuação, uma nova discussão, um novo acordo, novas prioridades. Você não tem hoje, na verdade, uma política que é institucionalizada como uma política de Estado brasileiro, não como uma política de governo. Esse é um desafio que está colocado e eu acho que engloba tudo, senador, inclusive a questão das casas-abrigos, né? Então, se você for ver no levantamento que nós fizemos, se você for ver a equipe, a Fernanda Papa está aqui, que é a coordenadora da rede de atendimento, no 180, toda vez que nós vamos fazer o levantamento dos serviços, a cada levantamento que nós nos deparamos, abre um serviço, mas fecha 2, porque a hora que acaba o convênio da SPM, o município não assume a responsabilidade de continuar com o serviço especificamente. E muitas vezes a SPM não tem condições de repassar a verba, porque nós não temos um fundo. Nós fazemos um repasse de tesoura a tesoura, que é por convênio. Portanto, se o município está no calque, se tem problema, que a maioria dos nossos municípios, pelas condições que estão colocadas, ou estão, a maioria dos estados, pelas condições, também ou estão, você não tem como repassar a verba para a continuidade do serviço. E não se criou, mesmo com a Câmara Técnica, mesmo com um processo de discussão, você não criou uma política institucional que dê conta. Nos estados não tem orçamento próprio, a maioria dos estados, o recurso é da União, não é do Estado, do município também não tem recurso do município, só funciona com recursos da União. Portanto, você não institucionaliza e, na medida que não institucionaliza, você fica dependendo do próximo governo que vem, que ganha a eleição, se tem isso como prioridade ou não, se vai pactuar isso ou não. Então, esses são os desafios que estão colocados efetivamente e que vai aparecer no monitoramento, porque nós fazemos a reunião das gestoras do pacto 3 vezes por ano, mas, para você ter uma ideia, senadora, até esse momento nós não conseguimos fazer a reunião das gestoras. Primeiro, porque a maioria dos estados, teve um grande número de estados que acabou com a Secretaria de Política para as Mulheres. Passou a ser a Secretaria do Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos e da Mulher. Então, nós já temos aí uma grande queda, porque até você readequar toda a questão da Câmara Técnica, o pacto, o programa, diante de uma nova secretaria, você tem aí outros desafios. Portanto, são as questões que estão colocadas e que eu acho que esse parlamento pode nos ajudar, porque nós precisamos, de fato, não só a Lei Maria da Penha, que já diz, institucionaliza, mas nós precisamos cobrar, nós precisamos de um fundo que, de fato, crie um sistema nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que perpasse todos os outros elementos, para que nós possamos garantir a capilaridade, porque eu concordo, senador, com a questão da casa-abrigo. Acho que, assim, a casa-abrigo, ela é um desafio hoje para a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Por quê? Porque ela era uma política acertada até a Lei Maria da Penha. Com a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha diz assim:
Você tem que ter medida protetiva, você tem que prender, porque não pode ser a mulher para casa-abrigo. Porque na casa-abrigo é ela que fica presa 90 dias. Então, o desafio tem que ter, tem que ampliar, nós temos que garantir para que a mulher que está em risco, nós a colocamos lá. Mas o grande desafio do Estado é garantir que essa mulher não precisasse ir para casa-abrigo. Esse é o desafio que está colocado. E há outras formas de abrigamento, né? Porque nós temos a casa-abrigo que fica 90 dias, mas nós precisamos pensar em casas de passagem, casa que as mulheres passam até poder irem para outro estado com a sua família, até a gente readequar, porque qual é o desafio que está colocado no enfrentamento à violência contra a mulher? O grande desafio é essa mulher enquanto sujeito de direito, não é ela fora da sua família, das suas relações. E muitas vezes ela sempre diz, quando eu fazia o atendimento lá em Campo Grande, elas diziam assim: ah, mas, doutora, eu posso levar meu cachorro? Outras dizem, eu posso levar meu espelho? Na verdade, nós estamos discutindo quais são as relações pessoais, afetivas dessa mulher. Não é só a casa que ela está sendo abandonada, não é só o marido que ela está para se proteger, ela está abandonando todas as suas relações afetivas e os seus processos que deixam ela, que transformam ela numa cidadã. Então, todos esses processos são questões que nós temos que verificar, que não só a questão da expansão, que eu acho que, por exemplo, o Estado de Pernambuco colocou a casa-abrigo como responsabilidade do Estado para garantir essa efetivação, mas é só isso? Ou a gente tem outros elementos que nós precisamos colocar com relação à política de abrigamento das mulheres? E aí a Casa da Mulher Brasileira, mais uma vez, é inovadora, né? Porque ela garante um abrigamento até 48 horas, até que a gente possa resolver qual é a saída da vida das mulheres, e talvez esses sejam os passos seguintes que a gente tenha que estabelecer como política. Obrigada. Eu vou ter que me retirar, mas só um comentário que era uma dúvida. E um problema que eu vislumbrava, que você apresenta do governo federal a solução, que é quem ia coordenar esse processo de implantação. Porque existe, na localidade, tem a disputa do Ministério Público com a Defensoria, tem a disputa da Prefeitura com o Estado, e etc., para não falar mais nada. Então, como vai ter uma pessoa do governo federal para coordenar esses 2 anos de implantação, eu penso que a gente superou, pelo menos, esse primeiro problema das disputas locais, porque vai ter um chefe para poder coordenar esse negócio. Bom, obrigado. Eu tenho que correr ali, presidente, ali para cá, que eu tenho uma coisa em tramitação que eu quero acompanhar. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada, senador Donizete. Doutor Daniel, eu gostaria de ter a pesquisa. Vai ficar aqui na comissão? Claro, ela está disponível na internet. Eu trouxe aqui um exemplar, são 3 trabalhos. Esse aqui é da avaliação de serviços e tem agora um terceiro aí falando dos problemas que existem, né? Vou deixar aqui e ele está disponível na internet também. Tá. Eu deixei a referência também na transparência lá, qual é o número do trabalho. Quem quiser a transparência vai ficar aqui para a gente. A transparência é divulgada, já está no site. Já está no site. E no site do IPE está tudo disponível, PDF. Tá, obrigado. Muito obrigada, senador Donizete, por sua participação. Eu agora vou abrir rapidamente para que o movimento de mulheres em luta, a Silvia Ferraro, possa participar com a palavra. Silvia. Obrigada por conceder a palavra, senadora. Nós somos do Movimento de Mulheres em Luta, é um movimento nacional de mulheres trabalhadoras, filiado à Central CSP com Lutas. E nós tivemos recentemente um encontro em Minas Gerais que reuniu mais de 2.000 mulheres e que tirou como sua principal campanha a questão do combate à violência contra a mulher. Nós tivemos uma militante do nosso movimento, há um ano atrás, assassinada, uma professora chamada Sandra e o seu filho de 11 anos, Cauã. E, para nós, essa campanha é muito importante de combate à violência. Nós estamos com uma campanha nacional, a gente tem um abaixo-assinado nacional percorrendo o país, porque nós achamos que a grande questão é a questão dos recursos. Por isso, a nossa campanha hoje é para a destinação de 1% do PIB para o combate à violência contra a mulher. Nós achamos que a Lei Maria da Penha é um avanço jurídico no nosso país.
A Lei Maria da Penha cumpre um papel importante, que é o papel justamente da coibição e o papel simbólico, o papel subjetivo que o Daniel colocou, mas nós achamos que ainda é insuficiente toda a rede de proteção que nós temos para poder combater a violência. E não se faz isso, não se amplia a rede de proteção sem recursos financeiros. Então, a gente está com a campanha do 1% do PIB, o nosso abaixo-assinado está correndo os locais das trabalhadoras, as ruas, as praças, e nós queríamos também deixar aqui para vocês o material que nós elaboramos, mostrando que hoje esta questão da ampliação e da aplicação de fato da Lei Maria da Penha é uma necessidade para as mulheres trabalhadoras do nosso país. E eu queria dizer a frase que a Cida, vou chamar assim, falou, que a cada medida protetiva uma mulher é salva. E eu também acredito nisso. Por isso que a cada medida que não sai, uma mulher pode morrer. Por isso que nós temos uma obrigação de lutar para que seja de fato, nós tenhamos de fato recursos públicos, que eles não sejam mais contingenciados, os recursos da Secretaria de Proteção às Mulheres não sejam mais contingenciados e que de fato a gente tenha políticas públicas que vão implementar na defesa da vida das mulheres. Não são números, são vidas, e as mulheres estão morrendo por falta de recursos públicos. Por isso, nós estamos com a campanha do 1% do PIB em defesa aí de combate à violência contra a mulher. Depois eu vou deixar para vocês aqui o material. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Para finalizar a nossa audiência, eu gostaria de agradecer a presença da Cida, nossa Aparecida Gonçalves, agradecer e parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Política para as Mulheres, uma equipe eficiente, comprometida, e aqui levo o nosso abraço à ministra Eleonora Menecute. Digo que vocês podem contar com a bancada feminina no Congresso Nacional para ajudar na execução de políticas públicas, na aprovação de projetos importantes para combater e diminuir a violência doméstica e de gênero. Cida, muito obrigada por sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho e pelas explanações que você fez aqui, pelos esclarecimentos que você fez com os nossos questionamentos. Muito obrigada. Quero agradecer também ao doutor Daniel Ricardo, que é o autor, coordenador da pesquisa do IPEA, que analisa a efetivação da Lei Maria da Penha. Muito obrigada a todos. Declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada.